Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou contar pra vocês como eu vim parar na Suíça, tá? Morar na Suíça não foi exatamente uma escolha que eu fiz, tá? Isso daí foi consequência das minhas escolhas. E daí, que escolhas foram essas? Bom, aí tem que voltar no tempo. Eu com 30 aninhos de idade, ainda morando no Brasil, né? Isso há uns 14 anos atrás, exato. Então, nessa faixa dos 30 anos de idade, e eu passei, né? Porque falou em crise, eu passo mesmo. E aí, nessa época, nessa fase, né, dos 30 anos de idade, veio aquele lance de aqueles questionamentos, né? Eu sempre gostei muito de festa, de estar com as amigas, tudo. Sempre tive muita responsabilidade, questão de trabalho e com meu filho. Eu fui mãe muito nova, com 21 anos de idade, sempre tive muita responsabilidade com ele, sim. Mas mesmo assim, eu tinha muito pique, eu tinha muito ânimo. Eu me casei muito, o meu primeiro casamento eu era muito jovem. E depois que eu me separei, eu voltei assim, nossa, parecia que eu tava numa prisão, que eu queria festa, eu queria estar com as minhas amigas e trabalhar, estudar, né? E aí eu sei que eu com 30 anos, nessa faixa assim, né, chegando nos 30 e tal, aí eu comecei aqueles questionamentos sobre, pô, tá legal mesmo, né, essas saídas, tá indo em festa, não tô mais aguentando, depois da meia-noite assim, eu já não tô mais afim de ficar em festa, né? E aí os gostos também mudam, né? Os hábitos começaram a mudar também, né? E daí também aquela cobrança interna, né? De ter alguém, né? De ficar calminha, de ter um companheiro, né? Um parceiro ali, né? Tipo assim, não era uma cobrança da sociedade, até porque na minha geração, a sociedade se cobrava que nós nos casássemos muito jovens, com 20 e poucos anos, né? Essa minha geração, meus amigos, familiares, uma família, tudo, né? Gente, a galerinha casava tudo com 20 e poucos anos, né? Hoje em dia não, né? Mas antes, sim, nós nos casávamos muito jovens e tínhamos filhos muito jovens também, né? Não há muito tempo, né? Tô falando de 14 anos atrás, mais ou menos, né? Não, 14 anos não. Se eu tinha 20 anos, então, nossa, 20 anos atrás. Mas mesmo assim, então a gente se casava muito jovem, né? Muito diferente de hoje, né? E tô com 44 anos, então, assim, deu uma boa mudada, né? E aí eu sei que nessa crise dos 30 anos foi quando eu senti essa necessidade de ter alguém, tudo. Só que eu namorava, né? Eu tentava namorar. Só que os caras com 30 anos de idade, eles queriam as meninas de 20 e poucos anos, alguma coisa assim. Ou também já eram casados, né? E mais jovens não me atraíam. E mais velhos eu até gostava, sabe? De um cara assim, 10 anos mais velho que eu. Ah, eu me sentia atraída assim. Mas eram casados, era a mesma situação. Os homens de 30, 40 anos, era tudo nessa faixa de já serem casados. Nessa época que eu estava com 30 anos, eu estava morando em Fortaleza. Embora, né, eu nasci e até a minha adolescência, até meus 12 anos de idade, eu morei sempre em São Paulo. E depois fui para Fortaleza, passei um período da adolescência em Fortaleza, depois em São Paulo, e aí fiquei para lá e para cá. 4 anos num lugar, 3 anos no outro, sempre tentando, né, alguma coisa da minha vida, sempre meio perdida, tentando me encontrar, né. E aí com 30 anos, eu falei, não, agora já chega, né. E, tipo assim, quando eu ficava nessa vida entre São Paulo e Fortaleza, pra mim era de boa também, eu nunca via nada muito problemático. Pra mim, não tô bem aqui, vou. Já era mãe, já tinha filho, pegava ele, não, vamos pra São Paulo, vai ser melhor. Ah, não tá bom em São Paulo, vamos voltar pra Fortaleza. Eu tava sempre trabalhando, então, pra mim, onde eu tivesse, eu sei que eu ia conseguir trabalhar e segurar minha onda, sem problema. E tinha família, tanto Fortaleza, São Paulo, tinha quem me apoiasse. Então, pra mim era super de boa. Se eles apoiavam 100% nas minhas atitudes, também não era 100% que me apoiavam, porque realmente a pessoa que gosta de bagunça, de amigas, de festa, não gostava de tanta bagunça, mas tipo assim, no final de semana eu gostava assim de sair. Não é que eu precisava sair durante a semana e tal. Não, era assim, eu precisava assim, meu final de semana eu precisava um diazinho pra sair. Só que até isso, para uma educação que eu tive, né, mais conservadora, assim, para minha mãe, isso era complicado para ela, né? Eu tinha um filho, eu era separada, como é que eu queria estar em festa, né? Mas eu ia,
né? Porque eu era meio assim, eu ia mesmo. Meu filho também tinha os dias que ficava com o pai dele, né? E aí eu ficava livre também. Então era livre, né? Assim, eu digo livre assim, eu ficava, né? Tinha o meu tempo comigo, né? Eu sempre assim, isso daí minha família sempre também valorizou muito, porque eu sempre fui uma boa mãe, uma ótima mãe. Mas quando eu tava livre, assim, sozinha, eu digo livre assim, sem responsabilidade com criança, eu estava livre, eu estava realmente vivendo a minha vida. E minha vida era estar com algumas amigas, não precisava ser muitas, porque eu nunca precisei de muitas amigas, e sair. Eu gostava de dançar, até hoje, eu amo dançar, né? E aí, só que, exatamente, volta lá pros 30 anos. Esse negócio de balada a noite toda, pra mim não dava. Meia-noite, tá bom, Cinderela vai pra casa, né? E aí veio essa cobrança interna de querer casar, de querer ter, né, um parceiro, uma vida, né, bonitinha, casinha e tal, né? Só que aí, nessa época, eu morava em Fortaleza. E lá era complicado, viu? Nossa, lá se conseguir um homem solteiro era muito complicado. E aí, quando eu tava nessa época, eu acho que antes dos 30 anos, eu comecei a faculdade. E aí, eu sei que através de algumas meninas, assim, que eu comecei a escutar falar, tal, né? De um namoradinho de fora, tal. Eu comecei, né, a estudar a possibilidade. Nessa época, eu tinha mais umas outras duas amigas também, que já estavam mais calminha também. E a gente também começou, eu não lembro exatamente qual momento que nós começamos a falar dessa possibilidade de tentar, né, namorado de fora. Aí, ok, como a gente ia para as festinhas, que a gente ia pra praia também, a gente, bom, a gente tal praia, né, ou então tal danceteria, né, assim, tem mais gente de fora, né? Não era só forró, porque antes a gente ia pra forró, embora eu nem goste muito de dançar forró, mas eu ia. E aí, não, então não vamos pra forró, vamos pra aquele outro tipo de festa, né? Aí vamos pra aquele tipo, pra aquela barraca, né? Até porque essa barraca da praia que nós íamos, era de domingo à tarde, era maravilhoso, não precisava ter ninguém ali, só nós três, porque assim, eu e essas minhas duas amigas, porque a gente amava, a gente dançava até se acabar, né? Só que esse era o nosso problema, a gente gostava de dançar, a gente gostava de estar junta, de rir e tal, e a gente só paquerava. A gente não tinha essa malandragem de chegar junto, né, de ir conversando com o cara, não. E com os estrangeiros era meio complicado, porque muitos deles são tímidos, né? Tem, gente, eu sei que tem muitos estrangeiros que vêm, lógico, a gente não é louca, que tem muitos estrangeiros que vão pro Brasil atrás de turismo sexual. Mas, assim, a gente já tinha aquele olho para aquele que era mais quietinho, né, aquele que era mais tranquilo. E lógico, ele sendo tranquilo, ele não chegava na gente e nós, né, não tínhamos coragem de chegar no cara. Então era muito difícil. Aí passamos um ano tentando e saía, ia pra balada, ia pra essa festa na praia todo domingo, batendo cartão e tal. Mas a gente, às vezes, eu chegava a conhecer tudo, mas assim, as meninas que eram mais desenroladas, não, elas partiam pra cima, chegava junto dos caras e já era, né? Os caras davam bola pra elas e nem olhavam mais pra gente. Então, assim, não foi fácil, assim, não foi fácil. Não foi assim, ai, tudo lindo, só você escolher o que você quer, aquele tipo de rapaz, aquele atraente. Não, não é assim não, né? E aí eu sei que depois dessas tentativas da gente, né, de tentar conhecer, sem a gente ter que partir, né, ter a iniciativa, então duas dessas minhas amigas, uma encontrou alguém, às vezes a gente tentava também site de relacionamento, né, eu tentei em site de relacionamentos, só que antes, isso 14 anos atrás, a gente não tinha como hoje em dia que todo mundo tem um computador em casa, né? Era nas lan house, tinha um custo para isso também, né? Cada hora que você ficava né, na internet e tal, no site, né? E às vezes eram sites furados, né? Que às vezes eram uns bate-papo idiota. Então aí tinha aqueles que eram mais sérios, que realmente até cheguei a conhecer gente mais séria, mais tranquila e tal, né? Ficava dias conversando, só que eu não tinha dinheiro pra ficar dias conversando. Eu precisava saber se a pessoa tá vindo pro Brasil, só pra saber se a gente vai se encontrar, né? Alguma coisa assim. Ah, era tenso. Tinha o Orkut, né? Que tinha as comunidades também, né? De quem morava fora, não sei o que a gente também tentava. Ah, a gente tentava. E aí eu sei que duas dessas, éramos em três, então uma conseguiu, encontrou alguém, né? Depois de, sei lá, uns 6 meses, um ano, a outra também encontrou.
E aí as duas encontraram. Aí ficou eu enrolada. E outra coisa, quando nós saímos era assim, eu sempre fui muito a gente sempre foi muito da bagunça assim. Quando eu via que alguém tava olhando para uma dessas minhas amigas, aí eu era bem fácil de estar chegando pertinho junto com elas pra gente estar dançando tudo junto, né? Quando era pra mim, nossa senhora, a vergonha assim, né, se eu achava bonito, eu passava do outro lado da mesa pra não ter que encostar, de vergonha, né? E vice-versa, as meninas também, né, quando elas se interessavam, aí eu olhava pra todo lado, mas não conseguia, né, chegar junto. Então a gente, tipo, uma empurrava a outra, vem, vamos ficar mais perto, né? Ai, gente, isso era muito idiota. Aí eu sei que depois de muito tentativa, né, as duas se desenrolaram. Ficou eu. E aí uma vez eu fui encontrar com essas duas, né, a gente já tinha um tempo, nossa, a gente já tinha se acalmado. Como elas estavam namorando, né, e eu ainda, né, assim, ficava, né, mas não tinha namorado. Aí a gente, depois de um bom tempo que a gente tava sem se ver, não, vamos nos encontrar. E nesse dia a gente realmente saiu para se encontrar, mas foi sem pretensão nenhuma. Foi assim pra gente se encontrar, né? A gente até hoje, né? Quando a gente se encontra, a gente se ama. Mas a gente fica tempo sem se falar, mas a gente se ama. Mas aí eu sei que a gente foi se reencontrar tudo. E lá em Fortaleza tem uma feirinha, né? Na praia. Tinha um McDonald's lá em frente, então a gente come no McDonald's, e aí a gente ia dar uma voltinha na feirinha, né, e depois volta pra casa. Beleza, de boa, né? Então pronto, a gente se encontrou lá no McDonald's, fizemos nosso lanchinho e tal, fomos dar a nossa voltinha lá na feirinha, é uma feirinha normal, gente, só que é bem grande, linda. E aí sentamos no banquinho, toda comportadas, tranquila, conversando e tal, né? Eu tava tomando sorvete? Não sei. E aí parou, né? Um cara dos olhos azuis, assim, do lado da gente, olhando os quadros, né? Tinha uns quadros do lado da gente, uns quadros de madeira. E aí ele tava olhando, segurando uma garrafa de água e tal, e ali parado. E as meninas, não sei qual foi o momento, que elas viram e falou, olha só, os olhos dele, que bonito, não sei o que, esse daí é bonito, né? E tá. Aí eu fiquei assim, gente, acho que não, eu acho que ele tá aqui, tava lá sozinho, eu falei assim, ai, não sei, eu tô achando que esse daí é do sul, não sei, porque assim, gente, nessa época vinha muita gente do sul, do sudeste, né, chegando em Fortaleza, os caras achando que tava abafando. Eu sou paulista, viu? Mas mesmo assim, era verdade, viu? Quantas vezes os caras chegavam lá pra mim, eu não sei se eu atirava assim, aparecia umas, sabe, umas tranqueiras, sabe, que os caras chegavam lá achando que era os bambambam, né? Em Fortaleza, não era assim. Tinha muito cara bonito em Fortaleza também, sinto muito, mas tinha mesmo, viu? E só que os paulistas chegavam lá, por mais que eu seja paulista, mas é verdade, comigo acontecia, eles chegavam achando que era o bambambam, e eu não tinha paciência pra isso. E aí eu achava que esse cara que tava ali do lado fosse um paulista ou fosse alguém do sul. Aí eu sei que elas rindo, tudo, né? E olharam, mas ele é bonito, não sei o quê. E chamou a atenção dele, as risadas, os olhares e tal. Aí ele falou, tipo, o quê? Mas o quê? Foi alguma coisa assim, do tipo, bem estrangeiro, né? Bem enroladinha a língua. Aí elas começaram a rir. Aí elas falaram, tá aí, não é brasileiro. Aí pronto, aí ele foi chegando devagarzinho, tá, né? A gente tava no banquinho, aí ele foi chegando devagarzinho. Aí elas perguntaram, de onde você é? Ele, suíço. Aí elas, perfeita, Elis! Minha cabeça, assim, gente, eu só não enfiei no buraco ali na calçadão, ali né? Porque não tinha como enfiar. Morta de vergonha. Elas olhando e falando, Elis, perfeito. Eu falei, nossa, né? E aí pronto, aí começaram a perguntar quantos dias que ele ia ficar em Fortaleza, da onde que ele vinha, quantas vezes que ele já tinha vindo, porque a gente já tinha escutado falar que quando os caras vinham com muita frequência para Fortaleza, eles realmente já estavam atrás de nada sério, eles queriam bagunça, né? E que se eles tivessem vindo a primeira vez, alguma coisa assim, então eles realmente eram mais tranquilos. A gente já tinha assim, gente, 2, 3 anos que a gente... Não, uns 2, 3 anos que a gente tava tentando aprender como é que chega, né, próximo ao estrangeiro. Então a gente já sabia disso, né, que quanto menos tempo eles tivessem vindo, melhor. Aí era a primeira vez dele ali em Fortaleza. Elas, nossa, Liz, perfeito, né? É casado? Não. Separado? Tem filhos? Tem 2, mas não mora comigo, mora com a esposa. Cada vez que ele ia falando as coisas, as meninas iam ficando assim, fazendo interrogatório. Eu perguntei alguma coisa pra ele? Nada. Eu não consegui perguntar
nada pra ele, né? Não consegui conversar. E aí elas fizeram o interrogatório e tal, e já tava dando nossa hora pra ir embora. E assim, né, porque a gente dependia de ônibus, né, pra onde a gente, cada um a gente morava mais longe da praia, né, e aí a gente, não, já tem que ir embora, né, e aí, que foi que ele perguntou alguma coisa se a gente ia estar na praia, né, no dia seguinte, mas era durante a semana. Aí as meninas, não, a gente não pode, mas a Elis pode. Aí eu olhei assim, eu posso? Elas, você pode, Elis, né, nessa época eu não tava trabalhando, alguma coisa assim. Aí ela, não, Elis, você pode. Aí elas, pega o telefone dela. Eu não dei meu telefone. Elas deram, essas duas amigas, deram meu telefone pra ele. Aí elas, que horas que você vai ligar pra ele? Aí ele, 8 horas da manhã. Ok. Nisso, pegamos nosso ônibus, eu acho que era, sei lá, umas 9 horas da noite. Era cedo, 9, 10 horas da noite, e fomos embora. Eu fui o caminho todo falando pra ela, gente, ele é lindo, ele é um fofo, papapá. As três, né? As três de boca aberta, assim, que ele foi muito educado, né? E aí eu falei assim, mas foi tudo um sonho, a gente vai dormir, queridas, e amanhã nada disso aconteceu. Gente, no dia seguinte, 8 horas da manhã, ele me liga, né? Ele me liga perguntando se eu posso encontrá-lo na praia. E aí a outra história que eu devo contar uma outra vez, como foi os nossos encontros, tudo que passou. Mas foi isso. Então eu não escolhi a Suíça, foi um suíço que me escolheu. Ele estava no meu país, eu não estava no país dele, nunca nem pensei, nunca passou pela minha cabeça de Suíça. Passava pela minha cabeça talvez Itália, talvez Espanha, porque lá em Fortaleza tem vão muitos turistas, vai mais turistas, ia na época, acho que agora nem tá indo mais. Italianos e espanhóis. E em São Paulo, né, nós temos, tem até bairros, né, de colônias, né, de italianos, né, de portugueses, né, essa é o que mais tem em São Paulo. Tinha alguns anos atrás, né? Tô falando na minha adolescência, 20 anos atrás, lá na minha juventude. Né? Estive velha agora. Então, assim, quando eu tinha meus 20 anos de idade. Então, assim, hoje já tem muito mais estrangeiros lá, lógico, né? Tá sempre aumentando. Mas antes eram muito italianos. Então, na minha adolescência, né, assim, né? Quando eu era mais jovenzinha. Então, era muito italiano, que a gente acabava conhecendo, ou descendentes de italianos. Eram portugueses, né? Todo mundo ali é descendente de português, de italiano, de japonês e de espanhol. Exatamente, olha, são quatro origens, assim, que eu era cercada em São Paulo, né? Então, eram com essas origens que eu acreditava, né? Eram com pessoas dessas origens que eu acreditava que talvez eu fosse me relacionar. Mas nunca, Suíça, falar alemão, nossa senhora, gente, isso daí foi tudo muito novo pra mim, né? Mas aí, enfim, aí foi assim que eu cheguei na Suíça, através, né, desse suíço que estava no Brasil e que, né, até hoje estamos juntos, né, que é o meu marido. Então, foi pelo meu marido que eu vim parar na Suíça, tá? Então é isso, gente. Essa foi a historinha, tem, né? Depois eu conto como foi nossos encontros, né? Se vocês quiserem, né, saber como é que foi que nós, o desenrolar dos nossos encontros, tudo como aconteceu, né, da viagem, tudo, né? Então vocês comentem aí, né? Vocês querem saber mais um pouquinho dessa história, certo? Como foi a chegada em si, né? Tudo. Pessoal, não esquece, deixa seu like, viu? Se inscreve no canal, quem não é inscrito, ajuda essa família Elis por Mundo Afora a crescer, tá? Compartilha entre amigos, entre família, tá? Para eles verem um pouquinho desse mundo Brasil-Suíça. E aí vocês também podem estar deixando também algumas ideias, né? Algumas sugestões de vídeo, tranquilo, sem problema. Uma hora, cada coisa no seu tempo eu faço sim, tá? Hoje eu falando um pouquinho de mim, né? Sobre a minha vida, tudo, já foi sugestão de gente que queria saber como é que foi, né? Saber um pouquinho da minha vida, da onde eu vim, para onde eu vou. Então já foi sugestões. Então deixa que às vezes não é assim logo que eu faço vídeo, porque às vezes tem outras prioridades, né? Às vezes tem alguma viagem, né, que eu gosto de mostrar, às vezes a rotina de casa também. Então assim, eu dou uma misturadinha, né? Um pouquinho de mim
Mas tem aquele público que gosta de ver mão na massa, né? Trabalhando, fazendo uma manutenção ou fazendo uma faxininha, né? E tem aquela turma que também gosta de ver lugares. Então eu faço um pouquinho de cada coisa, dependendo, né? Do dia a dia, que aí eu vou vendo o que pode que encaixa melhor. Mas eu faço, pode deixar nas sugestões que eu tô deixando tudo anotadinho, tá bom? Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau!